Jeremias não era o tipo de pessoa que alguém escolheria para uma missão tão pesada. Ele não tinha a presença marcante de um líder, nem a coragem ousada de um guerreiro. Era apenas um jovem, criado na pacata cidade de Anatote, no território de Benjamim. Sua vida até então havia sido simples, moldada pelas tradições de sua família sacerdotal. Mas, como muitas vezes acontece com os escolhidos de Deus, o inesperado rompeu sua normalidade. Certa manhã, enquanto Jeremias refletia sozinho no campo, ouviu a voz de Deus. Não era o vento, nem os sussurros de sua mente. Era algo mais profundo, algo que parecia vibrar em cada fibra de seu ser. Deus lhe disse: "Antes que eu o formasse no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações." Essas palavras o esmagaram. Jeremias sentiu o peso de um futuro que ele não havia pedido. Tentando resistir, ele respondeu: "Ah, soberano Senhor, não sei falar, sou muito jovem." Mas Deus não aceitou sua desculpa. Com paciência, reafirmou sua promessa: "Não diga que é jovem. Você irá aonde eu o enviar e dirá tudo o que eu ordenar. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo." Jeremias sentiu o toque de Deus em seus lábios, uma experiência que ele nunca poderia descrever com palavras humanas. Deus o preparava para proclamar verdades que ninguém queria ouvir, verdades que queimavam como fogo. Ele seria um arauto de destruição e esperança, confrontando reis, sacerdotes e o próprio povo. Era uma missão que, no fundo, Jeremias sabia que traria mais lágrimas do que alegria. Ainda assim, ele aceitou, não por coragem, mas por confiança. Jeremias aprenderia, ao longo de sua vida, que o chamado de Deus não vem com garantias de conforto, mas sempre vem com sua presença. Jeremias não tardou a obedecer. Com o coração pesado, mas resoluto, ele começou a caminhar pelas ruas de Jerusalém, proclamando a mensagem que Deus lhe havia dado. Suas palavras eram afiadas, cheias de imagens e metáforas que cortavam como lâminas. Ele falava do pecado de Israel, comparando-o a uma noiva infiel, uma cisterna rachada que não podia reter água. O povo ouvia, mas desviava os olhos, como quem não quer encarar um espelho. "Voltem para Deus", ele clamava. Ele os libertou do Egito e os guiou por este deserto. E agora vocês trocam a glória dele por ídolos que nada podem fazer. A princípio, as multidões se reuniam, curiosas. Quem era aquele jovem ousado, desafiando a elite religiosa e os governantes? Alguns zombavam, outros o ignoravam. Mas havia também aqueles que começavam a se sentir desconfortáveis, principalmente entre os líderes. As palavras de Jeremias ameaçavam seu poder e sua posição. Foi assim que Jeremias fez seus primeiros inimigos. Sacerdotes e profetas corruptos começaram a conspirar contra ele, argumentando que suas mensagens não passavam de rebeldia. Como ele ousava condenar o templo, o símbolo sagrado da presença de Deus entre o povo? Como ele tinha coragem de sugerir que o próprio Deus rejeitaria sua casa e seu povo? Jeremias não se intimidava, mas não era por falta de medo. Seu coração batia acelerado cada vez que abria a boca. Ele sabia que estava caminhando em um campo minado, mas também sabia que o Deus que o enviara estaria com ele. Uma tarde, enquanto pregava na porta do templo, um grupo de sacerdotes confrontou-o publicamente. "Pare de espalhar suas mentiras", gritaram. "Se você continuar, será julgado como traidor." Jeremias, com a voz trêmula, mas firme, respondeu: "Não sou eu quem fala, mas o Senhor. Ele os está advertindo. Se não se arrependerem, Jerusalém será destruída. Vocês confiam no templo, mas ele não os salvará." A tensão era palpável. Algumas pessoas murmuravam em apoio, mas a maioria parecia hesitante. Ninguém queria enfrentar o desconforto de encarar a verdade. E assim, Jeremias continuava, solitário em sua missão, uma voz clamando no deserto da indiferença. O peso de sua tarefa começava a crescer. Ele não podia deixar de questionar em suas noites solitárias: "Por que eu, Senhor? Por que me deste palavras que ninguém quer ouvir?" Mas, mesmo sem respostas claras, Jeremias sabia que não podia parar. Ele era como um vaso moldado pelas mãos do oleiro, criado para carregar uma mensagem que, embora dolorosa, era necessária.
Os dias de Jeremias tornaram-se uma sucessão de confrontos e solidão. Cada vez que ele subia para falar, sentia o peso das palavras que carregava. Elas não vinham apenas da sua boca, mas do seu coração, que se partia um pouco mais a cada discurso. Era como se ele estivesse observando uma casa desmoronar lentamente, enquanto os habitantes se recusavam a sair. Ouçam, ó céus, e escutem, ó terra, clamou ele em uma de suas mensagens mais apaixonadas. O Senhor diz: Eu plantei Israel como uma videira escolhida, mas ela se tornou selvagem. Por que vocês continuam a buscar ajuda em ídolos e alianças estrangeiras? Por que me abandonaram, aquele que lhes deu água viva? Jeremias não apenas pregava, ele sentia o desespero em cada palavra. Quando falava do futuro de Jerusalém, era como se já pudesse ouvir os gritos das crianças e o som das paredes do templo desabando. Ele caminhava pelas ruas da cidade, observando o comércio, os rituais no templo e os risos despreocupados, e tudo isso apenas intensificava sua dor. Ele usava imagens fortes para capturar a atenção do povo. Vocês cavaram cisternas rachadas que não podem reter água. Vocês são como um camelo louco, correndo atrás do vento. As pessoas riam. Algumas o chamavam de louco. Outras o acusavam de profetizar por inveja. Mas vez ou outra, Jeremias via algo diferente no olhar de alguns. Medo. Eles sabiam, mesmo que não quisessem admitir, que suas palavras eram verdadeiras. Em momentos de solidão, Jeremias chorava. Ele não chorava por si mesmo, mas pelo povo que amava. Oh, se minha cabeça fosse uma fonte de águas e meus olhos uma nascente de lágrimas, eu choraria dia e noite pelo meu povo que foi destruído. Essas palavras ecoavam em seus momentos de oração. Jeremias carregava não apenas o fardo de profetizar, mas também a dor de ver o destino inevitável de sua nação. Ele sabia que o julgamento estava próximo, mas o povo não ouvia. Não importava o quão forte ele pregasse ou o quão clara fosse a mensagem. Eles permaneciam cegos. Uma noite, Jeremias subiu ao telhado de sua casa e olhou para Jerusalém. As luzes da cidade brilhavam, e o som distante das celebrações preenchia o ar. Eles não entendem, Senhor, ele sussurrou. Estão dançando à beira do abismo. Mas o silêncio foi sua única resposta. Jeremias sabia que precisava continuar, mesmo que suas palavras caíssem no vazio. Ele não era apenas um profeta, era um lamento vivo, um testemunho da paciência e da dor de Deus em relação ao seu povo. Jeremias logo se tornou um nome conhecido em Jerusalém, mas não pelo motivo que alguém desejaria. Ele era visto como uma ameaça, um perturbador da ordem pública. Para os líderes religiosos, ele era um blasfemo. Para os governantes, um agitador político. Para o povo comum, um portador de más notícias que ninguém queria ouvir. As primeiras ameaças começaram com cochichos. Sacerdotes murmurando em reuniões. Oficiais discutindo o impacto de suas palavras. Mas, com o passar do tempo, os murmúrios se transformaram em ações. Jeremias foi detido e levado perante os líderes religiosos, acusado de espalhar desespero e de blasfemar contra o templo. Naquele dia, enquanto ele estava diante dos anciãos, alguém cuspiu em sua direção. Um sacerdote se levantou e o apontou como um inimigo de Deus. Jeremias, embora intimidado, respondeu com calma: Não são minhas palavras que vocês rejeitam, mas as palavras do Senhor. Ele advertiu vocês para abandonarem seus ídolos e voltarem para ele. Mas, em vez disso, endureceram seus corações. Os líderes se entreolharam, incertos. Sabiam que a mensagem de Jeremias tinha fundamento, mas reconhecê-la significaria admitir seus próprios erros. Em vez disso, optaram por ridicularizá-lo e puni-lo. Jeremias foi preso pela primeira vez naquela noite, jogado em uma cela fria. Enquanto ele se sentava sozinho, as paredes da cela pareciam apertar sua alma. Ele clamou a Deus: Por que me colocou nessa posição, Senhor? Por que minha vida é um alvo de ódio? Sou apenas um jovem, mas estou carregando o peso de uma nação. A resposta de Deus não veio em palavras audíveis, mas em uma força invisível que se formou dentro dele. Mesmo em suas dúvidas e medos, Jeremias sentiu a presença divina sustentando-o. Era um lembrete de que ele não estava sozinho,
mesmo quando tudo ao seu redor dizia o contrário. Na manhã seguinte, ele foi solto, mas não antes de ser publicamente humilhado. As pessoas o zombaram enquanto ele caminhava de volta para casa. Contudo, Jeremias não se deixou abater. Apesar da vergonha e da dor, ele sabia que não podia desistir. Deus o havia chamado, e sua missão era maior do que seu orgulho ou conforto. Com o tempo, as perseguições ficaram mais severas. Jeremias foi ameaçado de morte, espancado e colocado em prisões temporárias. Sua família, temendo por suas próprias vidas, começou a se afastar dele. Mesmo assim, ele continuava. Cada mensagem que ele transmitia era uma ferida, mas também era um ato de obediência. Uma noite, enquanto Jeremias refletia sobre sua situação, ouviu uma palavra do Senhor. Eles lutarão contra você, mas não prevalecerão, pois eu estou com você para livrá-lo. Essas palavras o sustentaram. Jeremias sabia que sua força não vinha dele mesmo, mas do Deus que o havia chamado. Cada vez que era derrubado, ele se levantava novamente como uma árvore resiliente em meio à tempestade. A cada dia, o coração de Jeremias parecia carregar mais peso. Ele não apenas suportava a oposição implacável de líderes e cidadãos, mas também o conhecimento de que o julgamento divino estava cada vez mais próximo. Essa certeza o consumia, fazendo com que suas mensagens fossem entregues com uma mistura de urgência e tristeza. Jeremias não era apenas o profeta do julgamento, ele era também o profeta do lamento. Suas palavras, embora afiadas como espadas, eram banhadas por lágrimas. Ele não gritava condenação com frieza. Cada sentença carregava a dor de um pai, vendo seu filho trilhar um caminho de destruição. Se ao menos eles pudessem ouvir, Senhor, Jeremias orava frequentemente. Se ao menos suas mentes se abrissem para ver o que está diante deles. Mas o povo não ouvia. E pior, sua resistência à mensagem de Jeremias crescia. Ele começou a ser seguido nas ruas, com multidões zombando dele e chamando-o de o profeta do desastre. Alguns lançavam pedras em sua direção, outros o amaldiçoavam abertamente. Jeremias, no entanto, seguia pregando, mesmo quando suas palavras ecoavam no vazio. Em um momento de profundo desespero, ele se voltou para Deus com uma oração queimada pelo sofrimento. Tu me enganaste, Senhor, e eu fui enganado. Todos zombam de mim o dia inteiro. Sempre que falo, grito violência e destruição. A palavra do Senhor trouxe-me vergonha e insulto. Essas palavras não eram de rebeldia, mas de um coração quebrantado. Jeremias sentia o peso da rejeição, tanto do povo quanto de sua própria vida. Mas mesmo enquanto lamentava, ele sabia que não podia parar. Há em meu coração um fogo ardente preso em meus ossos, ele confessou. Estou exausto tentando contê-lo. Não posso mais suportar. Durante uma noite particularmente solitária, Jeremias subiu a uma colina próxima a Jerusalém. Lá de cima, ele viu as luzes da cidade e ouviu o som das celebrações. O povo vivia como se nada estivesse errado, como se sua idolatria e corrupção fossem invisíveis. Jeremias caiu de joelhos e começou a chorar. Suas lágrimas molharam o chão enquanto ele orava. Ó Jerusalém, por que te afastaste tanto de teu Deus? Por que sacrificaste tua aliança por coisas que não podem te salvar? Esse momento tornou-se um dos mais marcantes em sua jornada. Jeremias compreendeu que suas lágrimas não eram apenas suas. Eram o reflexo do coração de Deus. Ele percebia que Deus não desejava a destruição de Jerusalém, mas era compelido por sua justiça. Jeremias carregava em si o lamento divino, o peso da dor de um pai que via seus filhos rejeitando seu amor. Mesmo assim, a solidão era esmagadora. Jeremias, em sua humanidade, ansiava por uma conexão, por alguém que o compreendesse. Mas ele sabia que sua missão o colocava em um caminho onde a companhia seria rara. Ele era um homem de lamento, chamado para chorar quando todos riam, para alertar quando todos dormiam. Apesar da dor, Jeremias continuava. Cada lágrima que ele derramava era uma oração silenciosa, um lembrete de que, mesmo em meio ao sofrimento, ele permanecia fiel àquele que o havia chamado. A oposição contra Jeremias alcançou seu ponto mais sombrio quando ele foi levado à presença dos príncipes de Judá.
Suas constantes mensagens de destruição e arrependimento irritaram os líderes religiosos e políticos, que agora o viam como uma ameaça real à ordem pública. Diante do conselho, Jeremias falou com a mesma convicção que sempre teve. Assim diz o Senhor: se vocês não se arrependerem, esta cidade será entregue nas mãos do inimigo. Vocês pensam que estão seguros, mas sua confiança em ídolos e alianças humanas os destruirá. Os príncipes estavam furiosos. Um deles, com o rosto vermelho de raiva, se levantou e gritou: este homem não merece viver. Ele enfraquece o moral do povo e ameaça a segurança de Jerusalém. Ele é um traidor. Antes que Jeremias pudesse se defender, a decisão foi tomada. Ele seria jogado em uma cisterna no pátio do palácio, um lugar escuro e lamacento, destinado a prisioneiros esquecidos. Quando Jeremias foi levado à força, ele não resistiu. O som da tampa de madeira sendo aberta e o cheiro de lama estagnada encheram seus sentidos. Com um empurrão rude, ele caiu, seus pés afundando até os tornozelos na lama. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som de sua respiração ofegante. Naquela escuridão, Jeremias sentiu pela primeira vez o peso total de sua missão. O frio da lama parecia puxá-lo para baixo, enquanto ele lutava para manter o equilíbrio. Ele fechou os olhos e orou: Senhor, tu me chamaste para isso, mas agora estou sozinho, esquecido, e minha vida parece estar chegando ao fim. Lembra-te de mim, ó Deus. A sensação de abandono era quase insuportável. No entanto, mesmo ali, Jeremias sentiu um fio de esperança. Ele sabia que o Deus que o havia chamado era o mesmo que o havia prometido proteger. Dias se passaram. Jeremias perdeu a noção do tempo, enquanto sua fome e sede aumentavam. O silêncio da cisterna era interrompido apenas pelas orações que ele murmurava, pedindo não apenas por sua vida, mas pela salvação de Jerusalém. Então, quando tudo parecia perdido, veio a resposta. Um servo do rei, chamado Ebed-Meleque, ouviu falar do destino de Jeremias e, com coragem, foi até o rei para interceder por ele. Meu senhor, se este homem permanecer na cisterna, ele morrerá de fome. Ele não merece este destino. Surpreendentemente, o rei permitiu que Ebed-Meleque resgatasse Jeremias. Com a ajuda de cordas e trapos para proteger suas axilas, Jeremias foi puxado para fora da cisterna. Suas mãos estavam machucadas e seu corpo enfraquecido, mas seus olhos estavam fixos no céu, agradecendo a Deus por sua misericórdia. Ao ser colocado em segurança, Jeremias olhou para Ebed-Meleque com gratidão. Aquele servo humilde havia se tornado um instrumento da salvação divina. Jeremias compreendeu que, mesmo em seus momentos mais sombrios, Deus estava trabalhando de maneiras invisíveis para cumprir sua promessa de estar com ele. Jeremias havia sobrevivido à cisterna, mas sua missão estava longe de terminar. Ele voltou a pregar, agora com uma voz ainda mais urgente. Cada palavra era um aviso, um apelo desesperado para que o povo e seus líderes se arrependessem. Mas a resposta continuava sendo a mesma: desprezo, zombaria e rejeição. Enquanto caminhava pelas ruas de Jerusalém, Jeremias via os sinais de uma cidade que se recusava a ouvir. Os mercados estavam cheios, o templo repleto de sacrifícios e orações vazias, mas o coração das pessoas permanecia endurecido. Ele sentia uma angústia crescente, sabendo que o julgamento que Deus havia prometido estava se aproximando rapidamente. As notícias chegaram como trovões distantes. O exército babilônico estava marchando em direção a Jerusalém. As pessoas entraram em pânico, correndo para os muros da cidade e estocando alimentos. Mas mesmo assim, muitos acreditavam que o templo os protegeria. Deus jamais deixará sua casa ser destruída, diziam. Jerusalém é invencível. Jeremias, no entanto, sabia a verdade. Ele subiu à porta do templo e proclamou em alta voz: assim diz o Senhor, não confiem nestas palavras. Este é o templo do Senhor. Se vocês não mudarem seus caminhos, este lugar será como Siló, abandonado e desolado. A ira contra Jeremias atingiu seu ápice. Ele foi novamente detido e levado aos príncipes, mas desta vez sua punição foi diferente. Em vez de prisão,
Ele foi colocado em grilhões no pátio do templo, para que todos vissem e zombassem dele. Enquanto estava acorrentado, Jeremias observava o movimento da cidade, as pessoas ocupadas com suas rotinas e as preces vazias subindo ao céu. Ó Jerusalém, como você chegou a este ponto? Ele murmurava em sua solidão. Como pode um povo tão amado por Deus se afastar tanto de sua aliança? Os dias passaram, e o som do exército inimigo se aproximando tornou-se ensurdecedor. Finalmente, os babilônios chegaram aos portões da cidade. Os muros que antes pareciam intransponíveis começaram a ruir diante do cerco implacável. Dentro da cidade, o pânico se transformou em desespero. A fome e a sede corroíam as forças dos habitantes, enquanto Jeremias continuava a orar e clamar por misericórdia. Quando os babilônios finalmente invadiram Jerusalém, foi como Jeremias havia profetizado. O templo foi saqueado e queimado, os líderes foram levados cativos, e o povo foi espalhado como pó ao vento. Jeremias, apesar de poupado pelos invasores por ordem do rei babilônico, chorava enquanto caminhava pelas ruas devastadas. Meus olhos derramam lágrimas sem parar, porque a cidade do meu povo foi destruída, lamentou. Ele via crianças famintas, mães chorando e idosos, sem forças para caminhar. Era uma visão de completa desolação, o cumprimento das palavras que ele havia proclamado por tanto tempo. Mas mesmo em meio à destruição, Jeremias sabia que essa não era a palavra final de Deus. Ele se lembrava das promessas de restauração, dos planos de esperança e futuro que Deus havia compartilhado com ele. Apesar da dor esmagadora, ele se agarrou à certeza de que Deus não havia abandonado seu povo completamente. Enquanto Jerusalém permanecia em ruínas, Jeremias continuava a vagar pelas ruas desoladas, carregando o peso do julgamento que havia profetizado. Ele viu o templo reduzido a cinzas, os muros derrubados e os campos ao redor transformados em desertos. Mas mesmo em meio ao caos, uma nova mensagem começou a arder em seu coração, uma promessa de restauração. Jeremias sentou-se sob uma árvore seca, olhando para a cidade que antes era um símbolo de glória. Ele orava, buscando direção, e foi ali, naquele momento de profunda tristeza, que Deus falou novamente, desta vez com palavras de esperança. Os dias virão em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, pois eles quebraram essa aliança. Desta vez, colocarei a minha lei no íntimo deles e a escreverei em seus corações. Essas palavras soaram como música em meio à escuridão. Jeremias percebeu que a destruição não era o fim, mas o início de algo novo. Deus não havia abandonado seu povo. Ele estava preparando um caminho para um relacionamento mais profundo e pessoal. A aliança não seria mais baseada em rituais externos ou templos de pedra, mas em um vínculo íntimo entre Deus e seu povo. Jeremias começou a compartilhar essa mensagem com os poucos que haviam sobrevivido. Ele dizia: assim como a terra queimada pode florescer novamente com a chuva, Deus restaurará Israel. Ele trará seu povo de volta para esta terra e plantará sementes de esperança em seus corações. Os exilados, ainda feridos e desconfiados, ouviam essas palavras com ceticismo. Muitos estavam tão consumidos pela dor que não conseguiam imaginar um futuro diferente. Mas Jeremias persistia, falando da nova aliança como um oleiro que molda o barro, pacientemente, com cada palavra e imagem cuidadosamente escolhida. Ele explicou que essa nova aliança seria como nenhuma outra. Deus não estaria distante ou acessível apenas por meio de sacerdotes e sacrifícios. Em vez disso, cada pessoa teria um relacionamento direto com ele. Jeremias descreveu essa promessa com palavras simples, mas poderosas. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Não será mais necessário ensinar uns aos outros sobre mim, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior. A visão de Jeremias era clara. Deus estava oferecendo não apenas perdão, mas também um novo começo. Ele estava disposto a apagar os pecados do passado e reescrever a história do seu povo. Era uma promessa que transcendia o presente, apontando para um futuro onde a presença de Deus estaria acessível a todos, em todo lugar.
Jeremias sabia que a restauração não seria imediata. Haveria anos de exílio e sofrimento antes que o povo retornasse à sua terra. Mas ele também sabia que a promessa de Deus era firme, como o ciclo das estações. Assim como a primavera sempre segue o inverno, a renovação viria. Enquanto Jeremias observava o pôr do sol sobre as ruínas de Jerusalém, sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Ele sabia que ainda enfrentaria dias difíceis, mas também sabia que a palavra de Deus era verdadeira. O mesmo Deus que havia permitido a destruição era o Deus que traria a cura. E essa certeza alimentava sua fé. Jeremias permaneceu em Jerusalém, agora um homem marcado pelo sofrimento. Ele era uma figura solitária em uma cidade devastada, seus passos ecoando nas ruas vazias, onde antes multidões se reuniam. Apesar das promessas de esperança que ele carregava em seu coração, Jeremias não podia ignorar a dor ao seu redor, nem apagar as cicatrizes que sua própria alma carregava. Ele passava os dias refletindo sobre sua vida e missão. Muitas vezes, sentava-se à sombra de uma oliveira no vale, onde o silêncio parecia amplificar suas memórias. Ele se lembrava do jovem inseguro que uma vez tentou argumentar com Deus para evitar o chamado. Agora, décadas depois, sentia que cada lágrima derramada, cada ferida sofrida, havia sido parte de um propósito maior. Ainda assim, Jeremias não estava isento de questionamentos. Por que, Senhor? Ele perguntava em suas orações. Por que permitiste tanta dor? Por que usaste meu coração como um vaso para tanto sofrimento? Deus não respondia da maneira como Jeremias desejava, mas a resposta estava ali, no silêncio que preenchia sua alma. Jeremias começou a perceber que sua dor não havia sido em vão. Cada lágrima derramada por Jerusalém havia refletido o coração de Deus, que também chorava pelo seu povo. Jeremias era, em muitos sentidos, um espelho da compaixão divina, alguém que experimentou em carne e espírito o amor incompreendido de Deus. Ele começou a enxergar a beleza do quebrantamento. Era como uma jarra rachada que, embora imperfeita, permitia que a luz escapasse por suas falhas. Jeremias compreendeu que suas fraquezas e dores o haviam tornado mais próximo de Deus e mais sensível à necessidade do povo. Enquanto caminhava entre os escombros do templo, Jeremias encontrou uma criança sentada sozinha, segurando um pedaço de cerâmica quebrada. Ele se aproximou e perguntou gentilmente: "Por que está aqui sozinho, pequeno?" A criança olhou para ele e respondeu com uma voz que ecoava a dor: "Eu não tenho mais ninguém." As palavras cortaram Jeremias profundamente. Ele se sentou ao lado da criança, segurando suas pequenas mãos sujas de poeira. Ele não tinha promessas imediatas de alívio ou respostas fáceis para oferecer. Mas ali, naquela conexão silenciosa, Jeremias encontrou a essência de sua missão: estar presente, como Deus sempre esteve presente com ele. Ele começou a contar à criança sobre a nova aliança que Deus havia prometido. Mesmo quando parece que tudo está perdido, Deus ainda está aqui. Ele prometeu que escreveria suas palavras em nossos corações e que nunca nos abandonaria. A criança olhou para Jeremias com olhos cheios de esperança, mesmo em meio à tristeza. Era um lembrete para o profeta de que, embora ele tivesse sofrido, sua missão era plantar sementes de fé e esperança, mesmo em terra aparentemente estéril. Jeremias sabia que seu tempo na terra era finito, mas as palavras que ele proferiu, as lágrimas que derramou e os sacrifícios que fez continuariam a viver. Ele se reconciliou com sua dor, entendendo que o quebrantamento é onde a graça de Deus frequentemente brilha mais intensamente. "Meu coração está quebrado, Senhor." Ele orou naquela noite. "Mas sei que Tu o usaste para mostrar Tua compaixão. Que minha vida seja um testemunho de Tua fidelidade, mesmo em meio às lágrimas." Os anos passaram, mas o coração de Jeremias permaneceu ligado ao destino de Jerusalém e de seu povo. Ele havia testemunhado a destruição, a dor e a promessa de restauração. Agora, como um homem mais velho, ele passava seus dias compartilhando histórias com os que ainda permaneciam, preparando-os para o futuro que Deus prometera. Jeremias era como um eco em um vale vazio. Sua voz parecia fraca em comparação com os acontecimentos grandiosos que testemunhara.
Mas ele sabia que cada palavra tinha o poder de moldar os corações das futuras gerações. Ele visitava os exilados, encorajando-os a confiar em Deus, mesmo em terras estrangeiras. Lembrem-se, ele dizia com um olhar firme, Deus não os esqueceu. Assim como trouxe julgamento, ele trará restauração. A nova aliança não será construída sobre pedras ou palácios, mas em cada coração disposto a buscá-lo. Aqueles que ouviam Jeremias ficavam surpresos. Apesar de tudo o que ele havia suportado, o ódio, a rejeição, a solidão, suas palavras carregavam uma gentileza que tocava até os mais endurecidos. Ele falava com a autoridade de um homem que havia caminhado pelas profundezas da dor e encontrado Deus lá. Uma noite, Jeremias foi convidado a uma reunião de anciãos. Eles pediram que ele compartilhasse a mensagem de esperança que tanto os intrigava. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando ao redor antes de começar. Vocês conhecem minha história. Não foi fácil ser um porta-voz de Deus. Muitas vezes desejei desistir, e ainda assim, Deus me sustentou. O que quero que vocês saibam é que não importa o quanto nos afastemos, o amor de Deus é maior. A nova aliança que ele prometeu não depende de nossos esforços, mas de sua misericórdia. Ela é escrita em nossos corações, e ninguém pode apagá-la. As palavras de Jeremias ecoaram na sala, trazendo um silêncio reverente. Alguns choraram, outros sorriram com esperança renovada. Jeremias sentiu que, pela primeira vez, sua mensagem estava realmente sendo ouvida. Quando a reunião terminou, um jovem o seguiu e disse, Jeremias, você sofreu tanto, mas ainda fala de Deus como se fosse seu amigo. Como isso é possível? Jeremias respondeu com um sorriso suave. Porque Ele é. Mesmo nas minhas maiores dores, Ele esteve comigo. Não porque eu merecesse, mas porque Ele é fiel. E essa fidelidade é o que nos sustenta, mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona. Nos dias que se seguiram, Jeremias continuou a plantar sementes de esperança. Ele sabia que talvez não visse a restauração total em sua vida, mas confiava que a palavra de Deus era verdadeira e que seu trabalho seria como uma colheita que floresceria no tempo certo. Jeremias envelheceu com uma paz que não vinha de circunstâncias, mas da presença de Deus. Sua vida, marcada por lágrimas e solidão, tornou-se um testemunho do amor de Deus por seu povo. Mesmo em sua fragilidade humana, Jeremias havia sido usado para trazer mensagens eternas, tanto de julgamento quanto de redenção. A missão de um profeta, ele escreveu em seu último pergaminho, não é ser ouvido, mas ser fiel. Deus cuida do restante. E assim, Jeremias tornou-se mais do que um profeta do passado. Ele tornou-se um eco para gerações. Uma lembrança de que, mesmo em meio à dor, Deus sempre tem um plano de esperança e redenção. A vida de Jeremias, marcada por lágrimas, perseguições e sofrimento, não foi vivida em vão. Ele nunca buscou glória, e muito menos foi tratado como um herói durante seus dias. Mas suas palavras, ecoadas por toda Jerusalém, continuaram a ressoar por gerações. Mesmo quando foi rejeitado, ridicularizado e ignorado, Jeremias permaneceu fiel ao chamado de Deus. Ele compreendeu que seu papel não era garantir que todos o ouvissem, mas ser o instrumento pelo qual Deus falava ao mundo. A nova aliança, que Jeremias profetizou com tanto fervor, tornou-se a promessa de um futuro mais brilhante para Israel e para todos os povos. Não seria mais uma aliança baseada em regras externas, mas um compromisso íntimo e pessoal entre Deus e seus filhos, escrito no coração de cada pessoa. Jeremias nos ensina que a fidelidade a Deus nem sempre é recompensada com facilidade ou aplausos. Às vezes, ela exige perseverança em meio ao sofrimento, coragem diante da rejeição e lágrimas que parecem nunca secar. Mas, mesmo nesses momentos, Deus está presente, sustentando, guiando e trabalhando em algo muito maior do que podemos ver. A história de Jeremias é um lembrete de que Deus não apenas usa nossas forças, mas também nossos momentos de fraqueza para realizar seus planos. Ele pega nossas dores, nossas dúvidas e até nossas falhas e as transforma em algo significativo.
Jeremias não foi um herói perfeito. Ele foi um servo quebrantado, fiel ao chamado, cuja vida mostrou que até mesmo as lágrimas podem se tornar um testemunho do amor de Deus. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa de encorajamento. Reflita sobre o que significa viver em fidelidade a Deus e deixe um comentário com suas próprias reflexões. Lembre-se de que, assim como Jeremias, você também pode ser usado por Deus para plantar sementes de esperança, mesmo em meio às lágrimas.